Mensagem número 46, na tarefa da paz, baseada numa passagem do Evangelho onde Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E Emmanuel comenta: todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é o conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. O preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, pessoal, percebam que nessa mensagem, nesse comentário de Emmanuel, baseado na afirmativa de Jesus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ele nos chama a atenção para a nossa responsabilidade na criação desse ambiente de paz em nosso entorno. Ele nos diz que para que a paz se faça no caminho em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça paz em nós. Ou seja, a paz no nosso entorno, ela depende fundamentalmente do nosso próprio avanço no caminho espiritual, no sentido de trabalharmos intensa, ampla e profundamente na erradicação, na superação, na dissolução de todas as emoções perturbadoras e pensamentos negativos que funcionam como nuvens a encobrir a nossa luminosidade original. Nós somos seres originalmente luminosos, porque Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, nós somos emanações da própria divindade, emanações da própria inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus é onipresente e sua onipresença se faz viva também em nosso interior. Mas o que encobre essa onipresença, o que encobre esse poder ilimitado que habita em nosso interior, são as nossas próprias imperfeições, que se expressam através das emoções perturbadoras que ainda alimentamos em nosso íntimo por força de hábitos kármicos adquiridos ao longo de inúmeras vidas, e que também, nuvens essas que também são alimentadas pelos pensamentos negativos, que também são frutos desses hábitos milenários que adquirimos ao longo de infindos renascimentos no planeta, né? Nós precisamos superar essas marcas mentais. E a superação dessas marcas mentais, ela é indicada no próprio caminho que Jesus nos legou. Quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que ele quis dizer com isso?
ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai beber nessa fonte de paz ilimitada que está dentro de nós mesmos, sem seguir esse caminho de purificação que ele nos deixou. E que caminho de purificação é esse? É um caminho que se inicia pelo nosso trabalho em evitar ações negativas, sejam elas de fala, sejam elas de mente, sejam elas de corpo. Então nós temos que estar muito vigilantes, como o próprio Jesus recomenda, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Temos que estar muito vigilantes para que não pratiquemos essas ações que ele enfatiza em seu evangelho, que são as geradoras de nuvens internas que obscurecem o nosso céu interior. Então, por exemplo, no nível do corpo, matar, roubar, praticar sexo impróprio, né? No nível da fala, mentir, agredir com palavras, falar inutilmente, causar discórdia, né? E no nível da mente, cultivar a avareza, a má vontade, a visão errônea, né? Ilimitada da realidade. Tudo isso são ações negativas de corpo, fala e mente que Jesus nos recomenda evitar. Por quê? Porque quando começamos a suprimir esses maus hábitos que ainda trazemos em nosso interior, começam a se abrir frestas nessas nuvens de obscuridades, de imperfeições que ainda carregamos, frestas essas que permitem que alguns raios dessa luz divina que habita em nosso interior comecem a iluminar nossos corações e nossas mentes, ampliando os horizontes do nosso desenvolvimento espiritual e nos estimulando cada vez a nos dedicarmos com mais intensidade a essa jornada que nos conduzirá necessariamente à felicidade genuína, né? A essa paz imperturbável, que é a nossa herança divina, é a nossa herança por direito divino, mas que vai depender desse trabalho de purificação que precisamos executar ao longo dessa senda espiritual que vamos percorrendo à medida em que aprofundamos não só a nossa compreensão dos ensinamentos evangélicos, mas sobretudo a nossa prática desses ensinamentos na vida cotidiana, né? É por isso que esse título, o título dessa mensagem número 46 do livro Palavras de Vida Eterna, ele é muito significativo, porque esse título é exatamente o Na Tarefa da Paz. Então, o que nos diz Emmanuel aqui? Que essa tarefa é intransferível. Cada um precisa cultivar essa paz em seu próprio interior. A semente de paz já está plantada em nosso íntimo desde o início dos tempos. Porém, o seu cultivo é que é o nosso dever, é que é a nossa tarefa. A tarefa da paz é cultivarmos essa semente. E é por isso que Emmanuel inicia seu comentário nos dizendo que todos ambicionam a paz, mas raros ajudam-na. Por que ele diz isso? Porque na medida em que nós ainda somos muito arrastados por nossos maus hábitos kármicos, ainda damos muita vazão à raiva, ao medo, ao apego, à aversão, ao ódio muitas vezes, à má vontade por alguns seres dos quais não gostamos, como nós ainda permitimos que essas emoções perturbadoras brotem em nosso mundo íntimo, nós, no momento em que permitimos, né, que essas perturbações se manifestem, não estamos ajudando a produção da paz. Não estamos ajudando a produção da paz em nosso interior e, consequentemente, não poderemos irradiar paz para o mundo exterior. Então, quando aqui Emmanuel dá esse título de Na Tarefa da Paz, ele quer dizer o seguinte, que embora Jesus diga no seu evangelho, a minha paz vos dou, né? Ele, na verdade, Jesus, mesmo sendo um mestre iluminado, ele não pode nos dar essa paz no sentido de nos entregá-la pronta. Ele nos dá essa paz apontando o caminho que a ela conduz. Mas o percurso desse caminho tem de ser feito por nós.
Nós temos que praticar os ensinamentos para que essa paz, então, realmente, né, esse presente de paz que Jesus nos legou, possa ser recebido por nós. Né? Não basta a intenção do Mestre em nos dar a paz. É preciso que nós estejamos com o nosso mundo interior devidamente cultivado para recebê-la. Né? Então, Emmanuel vai nos chamar a atenção, né, no seu comentário, dizendo que, comparando nessa nossa situação de buscadores da paz com a questão da segurança dos aparelhos mais delicados, que depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas indecedivelmente singelas. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas o que adianta eu ter pensamentos positivos, eu praticar ações de caridade, né, eu manifestar pensamentos de perdão, de misericórdia, de tolerância, se o mundo está preenchido, né, por seres que passam praticamente as 24 horas do dia emanando negatividades. Mas Emmanuel chama a atenção aqui, né, que do mesmo modo que no mundo físico, né, a segurança dos aparelhos mais delicados depende de pequeninos parafusos, também a paz no mundo depende dessas pequeninas emanações de bons corações, de corações sinceros, né, de corações que pratiquem com dedicação, com devoção os ensinamentos. Né? A paz no mundo depende dessas pequenas emanações para que somadas possam contribuir para a construção de uma paz maior, de uma paz mais ampla, de uma paz entre as nações e entre os povos. Né? Tanto é que Emmanuel inclusive diz, não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Né? Só que aí, ele vai, ao mesmo tempo em que ele nos diz que não haverá paz no mundo se as nações não praticarem a tolerância e a fraternidade, ele nos chama a atenção para o fato de que a nação é um conjunto de cidades e que a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Ou seja, se esse ninho de corações que constitui o lar não cultivar a paz, né? Ou seja, se os lares não forem constituídos de corações que estejam trabalhando intensamente na sua purificação espiritual, as cidades não terão paz. E se as cidades não tiverem paz, as nações não terão paz. E se as nações não tiverem paz, o planeta não terá paz. Então a paz começa justamente nos elementos mais pequenos, né? Nessas individualidades que precisam voltar seus corações para o cultivo da paz, que precisam acordar para o tema dessa mensagem, a tarefa da paz, e se dedicarem a isso diuturnamente, né? Orando, vigiando, estudando, refletindo e, sobretudo, praticando os ensinamentos na vida cotidiana. Se dentro do lar não houver fraternidade, não houver harmonia, não houver tolerância, como que isso vai existir nas cidades e nas nações? E o lar só terá fraternidade, tolerância e harmonia se cada um dos corações que habitam esse lar se empenharem no cultivo dessas virtudes cristãs. Né? Então, é por isso que Emmanuel vai nos dizer que a harmonia da vida começará no íntimo de nossas próprias almas. Né? Ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Né? Ou seja, ou cada um assume a sua responsabilidade individual de cultivar o seu mundo íntimo, de purificar o seu mundo íntimo, ou então a paz será apenas uma harmonia aparente, né? Como hoje, por exemplo. Hoje a gente pode dizer as nações estão em paz, né? Ou seja, não há nenhuma guerra mundial, né? A Segunda Guerra Mundial terminou ali em 1945, porém a gente sabe que é uma paz apenas aparente, que há muita violência, que há muita dissensão, que há muita discórdia, né? Que há muita violência verbal, física, mental, de toda a natureza. Né? Ou seja, é apenas uma paz aparente, porque não está havendo um cultivo sincero no íntimo das próprias almas. Né? É preciso que, como diz Emmanuel aqui, cada um comece a sublime edificação no âmago de si mesmo, em seu próprio interior. Né?
E aí ele dá algumas dicas de como fazer isso, como começarmos essa sublime edificação no âmago de nós mesmos, né? Primeiro, não transmitindo o alarme da crítica, nem estendendo o fogo da crueldade. Lembra que nós falamos aqui no início dos nossos comentários hoje, evitar as más ações de fala, né? Ou seja, uma das más ações de fala qual é? Gerar discórdia. Então há muitos momentos em que, ao invés de praticarmos o que Emmanuel chama aqui o alarme da crítica, poderíamos simplesmente silenciar. Se a nossa fala não vai ter nenhuma utilidade para ajudar alguém a ficar melhor ou para proteger alguém de uma violência, que façamos o silêncio. O silêncio muitas vezes é uma grande contribuição para a paz, né? Uma outra recomendação que ele nos dá é calar a inquietação no campo do próprio ser. Porque muitas vezes nós não estamos fazendo assim, ou praticando ações ostensivas de violência, mas estamos deixando que a ansiedade brote em nosso interior, ou a depressão, ou a ansiedade, né, ou uma preocupação desmedida. E isso são vibrações que nós emitimos para o nosso ambiente, né, que nós emitimos para os nossos familiares, para todos os seres do nosso convívio social e até para o próprio planeta, e que agitam o mundo sutil. Então nós temos que ter responsabilidade também sobre as nossas próprias emanações mais sutis. O que estamos pensando? Né? Que paisagens mentais estamos construindo? Porque essas paisagens mentais influem na atmosfera vibracional do planeta, né? na atmosfera sutil do planeta, na atmosfera sutil dos nossos lares, da nossa cidade e do nosso país. Então, até mesmo uma ansiedade, né? Uma preocupação ou uma turbulência interna que permitamos que tome conta da nossa mente, ela também pode ser considerada como algo que não só não está contribuindo para a construção da paz, como além disso está também contribuindo para que muitas vezes o ambiente fique mais pesado, né? Fique mais agressivo do ponto de vista sutil, né? É por isso que Emmanuel vai nos recomendar, né, que deveríamos observar a própria tolerância divina, né, renovando para todas as criaturas do nosso próprio círculo as oportunidades do bem. Em todo momento nós temos oportunidade de praticar o bem. Em todos os momentos nós temos a oportunidade de sermos tolerantes, de sermos misericordiosos, de perdoarmos, de nos conhecermos melhor, né? De nos autoanalisarmos, de vermos o que está acontecendo no nosso mundo interno, para que, purificando o nosso próprio espírito, purificando a nossa própria alma, possamos então ser receptáculos da luz, né? Ser receptáculos da lucidez que brota das esferas mais elevadas e que possa encontrar em nossos corações veículos adequados para espargir pelo mundo um ambiente de mais harmonia, de mais paz e de mais tolerância, né? E Emmanuel, quando conclui seu comentário, ele diz: ao preço da própria renunciação, Jesus nos disse: a minha paz vos dou, né? Ou seja, por que Emmanuel fala ao preço de sua própria renunciação? Porque Jesus renunciou a todos os prazeres que ele poderia ter no mundo, né? Era jovem ainda, quando foi crucificado, com 33 anos, mas para nos deixar um caminho de luz, para nos deixar um caminho eficaz de evolução espiritual, ele renunciou a todas as vantagens que pudesse ter do mundo material, né? A todas as vantagens que pudesse ter naquela sua vida terrena, para nos legar um exemplo, né? Um exemplo de um modo de viver no mundo que nos permitirá acessar essa paz, né? Que nos permitirá cultivar essa semente divina que já reside dentro de nós, de modo a que ela se torne uma árvore frondosa e que dê para nós muitos frutos de felicidade, mas de felicidade genuína, aquela felicidade que não depende do tempo, aquela felicidade que não se esgota, porque é uma felicidade que se enraizou num coração sereno, num coração misericordioso,
num coração aberto à vida, num coração, enfim, puro. Aquele coração puro que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.